Muito boa noite, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas. Sempre a gente começa falando assim, né? Na verdade, a gente precisa realmente agradecer por todos vocês que têm visto, que têm ouvido esses vídeos. E lembrar, gente, o nosso maior propósito aqui na Terra é fazer a vontade de Deus. Vocês podem ver várias e várias situações que a humanidade tenta resolver a própria vida com seus próprios esforços, com o uso da sua eloquência, intelectualidade, engenhocas, mas internamente o homem tem uma necessidade, uma carência, que é Deus. E Deus, ele é apresentado para nós na palavra dele. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é onde a gente vai saber sobre tudo que Deus é, tudo que Deus tem, tudo que Deus realizou, realizará, de toda a economia, todo o plano de Deus. E vamos ser sinceros, né? A nossa vida, ela foi feita para servir o Senhor. Todos os nossos sofrimentos são porque a gente, de certa maneira, não usa a nossa vida e o nosso ser para o propósito de Deus, usa para tantas outras coisas. E a gente sabe que isso causa muito problema para nós, tá certo? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de Daniel, O Destino do Governo Humano. É um livro escatológico, vocês sabem disso. Mas como a gente comenta sempre, aqui é só para vocês terem acesso à palavra de Deus. É lógico que aqui o irmão faz um estudo e eu não vou acrescentar nada, já disse a vocês. A não ser no caso, como aconteceu de um determinado capítulo, em que o irmão fala ainda da perspectiva do sonho, das pessoas deixarem as denominações. O irmão, o livro foi escrito em 93, né? O irmão, Deus iluminou ele muito. Ele morre com 97 anos, Deus iluminou muito, no sentido de perceber que o amor de Deus abrange todos os ministérios, todas as denominações, e cada um está no propósito que Deus quer, no caminho que Deus quer. Cada ministério tem a sua importância diante do Senhor. E para nós, a gente entende a nossa responsabilidade em levar essa palavra a todos os filhos de Deus. A gente sabe que todos os pastores, os irmãos conhecem a Bíblia, é óbvio, né? Mas os livros aqui realmente são livros cheios de vida. A gente sabe que a literatura cristã é muito rica. E é mais uma oportunidade da gente acessar a palavra, tá certo? Então, aproveitem aí. Quem ainda não é inscrito, se inscreva. Quem já é inscrito, nos ajude a divulgar essa palavra de Deus por meio desse canal aqui. E como eu disse, a gente está usando o espaço que Deus permite para falar dele, tá certo? Como a gente comenta, a gente vai falar os títulos, a referência bíblica e caminhar aqui pelo livro, tá bom? O título é A Visão sobre o Cristo Excelente. E a leitura bíblica de referência é Daniel 10, de 1 a 21. Estamos chegando ao final aí, já estamos na lição 12, são 17 lições, né? Daniel tem 12 capítulos, já estamos aí no capítulo 10, tá bem? No capítulo 10, Daniel teve a visão sobre o Cristo Excelente. Essa visão ocorreu no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. No terceiro ano do rei Ciro, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Versículos 1 a 3. Daniel estava extremamente perturbado pelo que viu naqueles dias, naquelas 3 semanas. Ficou muito angustiado e triste ao saber do conflito que ocorreria até o fim. A visão do Cristo Excelente em Daniel 10. Estava ele à margem do grande rio Tigre, versículo 4, ao norte, na região da Assíria. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras como estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão.
Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor. Fugiram e se esconderam. Versículos 5 a 7. Essa visão se assemelha àquela que Pedro teve a caminho de Damasco, quando subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Aliás, Pedro não, Paulo. Quando Paulo teve a caminho de Damasco, quando subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe falara. Os seus companheiros de viagem ouviram a voz, mas não viram ninguém. Atos 9, de 3 a 4 e o versículo 7. O homem visto por Daniel é Cristo, como a centralidade e a universalidade da economia de Deus. É o Cristo excelente. Ele não é somente o Filho do homem, é também o próprio Deus. Esse Cristo ainda se apresenta em outros lugares, com diferentes aspectos. O ancião de dias. No capítulo 7, na visão dos 4 animais, Daniel viu tronos e o ancião de dias assentado. A sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, cujas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríade de miríade estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros, versículos 9 e 10. Este era o mesmo que Daniel viu no capítulo 10. Aquele sentado no trono em Apocalipse 4. Apocalipse 4, 1 e 2, parte A, dizem: Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Para que João pudesse ter tal visão, primeiramente ele precisava achar-se em espírito. Se não estamos no espírito, não podemos ter visão nenhuma. Não podemos ver a visão na esfera mental. Não use somente a sua mente, mas também o seu espírito. Não quer dizer que não devemos usar a mente, mas que a mente deve ser posta no espírito. Achando-me em espírito, João viu armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Apocalipse 2, Apocalipse 4, versículos 2, parte B, e 3, a parte A. Ao seu redor havia muitos que o serviam. A sua aparência de pedra de jaspe e de sardônio aqui corresponde ao corpo de berilo de Daniel 10. Todas essas pedras são preciosas. Apocalipse 4, 5b a 6a dizem que, diante do trono, ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, o fogo diante do trono de Deus. Aqui corresponde à visão de Daniel no capítulo 7. O metal brilhante e os seres viventes em Ezequiel 1. Ezequiel 1,4 diz: Olhei, e eis que um vento tempestuoso, visto do norte, vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como um metal brilhante, que saía do meio do fogo. Aqui a nuvem era de fogo, e no meio do fogo algo como metal brilhante. Esse metal brilhante representa Deus. O versículo 7 fala a respeito dos seres viventes que estavam no meio da nuvem. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como de um bezerro, e luzia como brilho de bronze polido. Na visão de Daniel 10, os pés daquele homem brilhavam como bronze polido. O seu rosto era como relâmpago, seus olhos como tochas de fogo. Versículo 6. Em Ezequiel 1,13, vemos ainda que o aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, à semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres e dele saíam relâmpagos. Em todos esses versículos que lemos, há menção do fogo. O trono é de fogo, as rodas são de fogo, um rio de fogo manava e saía do trono. Os pés dos 4 seres viventes de Ezequiel 1 e do homem Daniel 10 brilhavam como bronze polido.
denotando que passaram pela provação do fogo. O aspecto dos seres viventes em Ezequiel 1 era como carvão em brasa, a semelhança de tochas, e os olhos do homem em Daniel 10 era como tochas de fogo. O que recebeu o domínio, a glória e o reino em Daniel 7. Esse homem mencionado em Daniel 10 é o filho do homem que Daniel viu no capítulo 7, vindo com as nuvens do céu, e que recebeu do ancião de dias o domínio, a glória e o reino. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7, versículos 13 e 14. Esse homem de Daniel 10 também é aquele que julgará o pequeno chifre de Daniel 7, o qual proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os seus santos, tirando-lhe o domínio, destruindo-o e consumindo-o até o fim. Daniel 7, versículos 25 e 26. O seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O sumo sacerdote em Apocalipse 1. O homem em Daniel 10 estava vestido de linho. Ele é o mesmo visto por João em Apocalipse 1:13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Ele é o próprio Cristo, o juiz de toda a terra. Todas as autoridades na terra lutam entre si, mas nos céus há um trono, e um que está sentado sobre ele. Tudo o que acontece está debaixo das suas soberanas mãos. E um dia ele virá para julgar a terra. Deus já julgou a criação 2 vezes. Na primeira, por causa da rebelião de Satanás e de seus anjos. Julgou o mundo pré-adâmico com água, Gênesis 1, versículo 2. Na segunda, na época de Noé, devido ao pecado contínuo da humanidade, julgou a terra com o dilúvio. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, que jamais destruiria a terra com dilúvio. Isso não quer dizer que Deus não mais julgaria a terra. Sabemos que o juízo vindouro será com fogo. Todos os governos humanos serão julgados por Deus. Hoje, há muitos conflitos e batalhas entre os governos humanos, mas o seu fim será o juízo. O Cristo excelente em Daniel 10. Busquemos agora a revelação preciosa dos versículos de Daniel 10. Os versículos 5 a 9 descrevem-nos uma pessoa maravilhosa. Quem é? É Cristo. Essa descrição assemelha-se à descrição do Senhor em Apocalipse 1, de 13 a 16. O versículo 5 diz: Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. Daniel 10. As vestes sacerdotais eram feitas de linho. Isso denota que Cristo é o sumo sacerdote para cuidar do seu povo escolhido. Seus ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Versículo 5, parte B. Os reis se cingiam de ouro. Isso denota que Cristo, além de sumo sacerdote, é também rei, para governar sobre todos os povos. Seu corpo era como o berilo. Versículo 6, parte A. O berilo denota a preciosidade e a dignidade de Cristo para o apreço das pessoas. Ele é transparente, formoso e resplandecente. Seu rosto como um relâmpago, versículo 6, parte B. O relâmpago tem um fulgor muito intenso. Assim é o rosto de Cristo, cheio de resplendor, para resplandecer sobre as pessoas. Seus olhos como tocha de fogo, versículo 6, parte C. Vimos em Ezequiel 1 que os seres viventes que tipificam o Filho do Homem se assemelhavam a carvão em brasa, a tochas de fogo. Em Apocalipse 4, vemos que diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Por um lado, essas tochas são para iluminar os homens, por outro, para nos sondar e expor. Todas as coisas negativas, uma vez expostas, são queimadas por esse fogo. Cristo vem iluminar-nos e expor em nós tudo aquilo que não é devido. Mas em Apocalipse 5, temos os 7 olhos do Cordeiro. Os olhos de fogo são para sondar, expor e julgar. Mas os olhos do Cordeiro são para a infusão de vida, para dispensar-se a si mesmo para dentro de nós. Mas se estivermos errados, ele virá julgar-nos. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. Daniel 10, 6, parte D. Em Ezequiel 1, vemos que os pés dos 7 seres viventes brilhavam como bronze polido.
O Filho do Homem, em Apocalipse 1, também tinha os pés semelhantes ao bronze polido. Na Bíblia, bronze representa julgamento. O bronze polido é um bronze que passou pelo refino do fogo. O nosso Senhor Jesus passou pelo julgamento de Deus. Por isso ele pode julgar a todos. A voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. Versículo 6, parte B. Isso corresponde à voz do Filho do Homem em Apocalipse 1, que era como voz de muitas águas. Versículo 15. Uma voz estrondosa para julgar as pessoas. Aquele que supre e julga. O Senhor Jesus, que vemos em Apocalipse 1, é aquele que anda no meio dos candelabros de ouro, suprindo as igrejas. Ao ver que falta azeite aos candelabros, ele, como sumo sacerdote, acrescenta azeite. Quando falta brilho nas igrejas, é porque falta o azeite, o Espírito. Quando percebemos tal situação, devemos orar. Senhor Jesus, Tu és o Filho do Homem que anda no meio dos candelabros de ouro. Senhor, temos tido pouca luz, pois falta-nos o Espírito. Senhor, acrescenta-nos mais azeite. Mas às vezes não é por falta de azeite que o brilho se torna fraco, e sim porque o morrão está velho. Que fazer então? No Espírito somos sempre novos, mas na mente envelhecemos facilmente, e o nosso pavio começa a enegrecer-se. Quando o morrão fica carbonizado, já não absorve o azeite e o brilho enfraquece. Então o nosso sumo sacerdote vem com a espevitadeira para cortar fora o morrão queimado, a fim de que a luz possa voltar a brilhar. O Senhor é aquele que sempre está olhando por nós e nos supre. O Cristo, na visão de Daniel, é aquele que julga. Todas as coisas estão sob o governo deste Cristo. Ele é a pedra cortada sem auxílio de mãos, que esmiuçará a grande imagem humana. Ele virá para julgar. Por fim, a pedra se tornará uma grande montanha, que encherá toda a terra. Esse será o reino de nosso Senhor e do seu Cristo. Apocalipse 11, versículo 15. Esse Cristo excelente é a centralidade e a universalidade da economia de Deus. A luta espiritual nos céus. Depois que Daniel contemplou essa visão, não restou força nele, e o seu rosto mudou de cor e se desfigurou. Daniel 10, versículo 8. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e ouvindo-a cair sem sentido, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Versículos 9 e 10. Para as nações que lhe provocam a ira, o Senhor se apresenta como fogo consumidor, mas para os justos ele é amável. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus de pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Versículos 11 e 12. Vemos aqui a eficácia da oração de Daniel. Foi por causa da sua oração que o mensageiro lhe foi enviado. O versículo 13 nos diz que o príncipe maligno do reino da Pérsia resistiu ao mensageiro angélico que havia sido enviado a Daniel por 21 dias, o mesmo número de dias em que Daniel pranteou. Mas Miguel, um dos primeiros príncipes, foi ajudá-lo e obteve vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Versículo 14. Esses dias são os dias da última semana. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a homem, e me fortaleceu, e disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse,
Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. A ninguém, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles a não ser Miguel, vosso príncipe. Versículos 15 a 21. Aqui há dois príncipes malignos, um do reino da Pérsia e outro do reino da Grécia. Isso nos indica que quando estamos pelejando aqui na terra, há também uma peleja no céu. É a guerra espiritual. Por isso precisamos orar. A nossa luta é contra Satanás, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6, versículo 12. Quando o Senhor revela algo à igreja, a fim de que ela pratique a sua revelação, Satanás intervém para desistirmos da prática. Quando suprimos os filhos de Deus com a literatura, Satanás resiste. Amados irmãos, não desanimemos. Quando as pessoas não aceitam as nossas palavras, não são elas, na verdade, que as rejeitam, e sim Satanás que está por detrás delas, cegando seus olhos para impedi-las de ver a visão que lhes queremos mostrar. Não temamos. Miguel está lutando por nós no céu. Estejamos em paz, porque a batalha não é nossa, é do Senhor. Devemos orar para que Miguel possa prevalecer contra os príncipes malignos. Pelo fato de nosso Senhor ser sempre vitorioso, a igreja também será vitoriosa. Oremos intensamente, oremos desesperadamente, oremos sem cessar. Quando oramos, Deus age nos céus. Quando oramos, Miguel prevalece sobre Satanás. Sejamos fortes e corajosos. Os céus estão pelejando por nossa causa. Aleluia! Palavra rica, né, irmãos? Mas o nosso tempo hoje foi bem extenso. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe a todos.